Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão. Eu sou o pastor Jean-Pierre, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Família Debaixo da Graça em Castanhal, no Pará. E você é muito bem-vindo nessa noite, nesse encontro, onde nós iremos abordar um tema muito legal, né? O SOS Depressão, para você que está chegando aí a primeira vez, é um grupo de apoio e orientação. Nossas reuniões, nossos encontros acontecem toda terça-feira às 19h30 aqui na cidade de Castanhal, no Pará. E nós temos o objetivo de trazer toda semana temas que abordem assuntos relacionados à depressão, ansiedade, automutilação, pensamentos suicidas, enfim, né, aqueles tipos de assuntos que podem ajudar a quem está passando por essas condições a se levantar e vencer e superar o que ela está passando. Então, nossos encontros são gratuitos, acontecem toda terça-feira às 19h30 e ainda no final tem um café especial que a gente prepara totalmente gratuito para dizer que você é muito amado e que o que você está passando, Deus é maior do que isso. O Deus que te criou é capaz de consertar aquilo que não está funcionando bem para você começar a viver uma vida nova, porque para isso que Deus enviou seu Filho amado Jesus para desfazer todas as obras do inimigo e nos tornar pessoas completas. E nós só nos tornamos completos no nosso Criador. Hoje à noite eu queria tratar de um tema para você que eu já ministrei em um dos encontros do SOS, mas nós ainda não havíamos gravado esse tema. E é o tema de reforma versus transformação. Nós sabemos que existe uma diferença entre uma reforma e uma transformação completa. Uma reforma, você pega algo que já está deteriorado, já não está do jeito que era quando foi construído e dá tem uma expressão, uma garibada, dá uma melhorada, né? Você torna aquilo ali, você esconde tudo aquilo que estava deteriorado e coloca algo novo no lugar. Uma transformação trata de algo totalmente completo, né? Como uma lagarta que se transforma numa borboleta. É uma transformação completa, sai de um estado para outro. E é interessante que uma das histórias que eu acho que fecham muito bem com reforma e transformação, havia um professor de uma escola de negócios americana que ele percebeu que depois de vários anos os alunos tendo se graduado, já terminado o curso da escola de negócios, eles mesmo sendo os melhores alunos, eles foram superados por um grupo de alunos que era muito mais prático e muito mais esperto. E ele chegou à conclusão de que mesmo esses alunos, tendo se formado com as melhores notas, eles acabaram sendo superados por esse grupo mais prático e esperto, foi porque ele diz o seguinte: ensinamos a eles como resolver problemas, não a reconhecer oportunidades. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós até tentamos resolver o problema, até tentamos reformar a nossa vida, mas nós não entramos num novo caminho, nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá e nós não realmente damos uma virada na nossa vida. Isso acontece com muita gente. A recuperação, ela tem a ver com a solução do problema, mas também uma nova oportunidade, um novo caminho, um novo caminhar. Então é entrar em algo novo, né? Esvaziar a velha vida e colocar algo no lugar. A reforma, geralmente você apenas cobre as imperfeições e faz aquilo ali parecer novo novamente. Uma transformação, não, você vai esvaziar tudo que estava ali e colocar algo totalmente novo. Uma reforma, ela cobre as imperfeições. Uma transformação é como você derrubar uma casa inteira e fazer uma casa nova ali no lugar. E o que acontece é que muita gente derruba algumas paredes, se afasta de algumas pessoas, deixa alguns vícios, se afasta de algumas situações, mas não muda por completo. E o que acontece? Quando ela menos espera, ela volta a viver a vida antiga. Então, ela apenas reforma os hábitos. Nós adquirimos, através do nosso cotidiano, nós adquirimos diversos hábitos, bons e maus. E quando nós vemos que esses hábitos começam a se tornar nocivos para a nossa vida, nós tentamos muitas vezes mudar, ou às vezes acabamos
tomando o caminho totalmente oposto e acabamos adquirindo hábitos piores ainda. E quando nós tentamos parar um hábito e começamos a ter novos hábitos, muitas vezes aqueles hábitos se tornam vícios em nossa vida e nós acabamos apenas reformando um hábito, e isso não é liberdade. A Bíblia toda ela trata de uma transformação por completo, tanto que ela fala que a transformação da mente, chamada na Bíblia de novo nascimento, é a metanoia, é uma mudança completa de sentimento, de vontade, de decisão, tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as suas atitudes, pensamentos, decisões, ações, são totalmente transformadas. O psiquiatra americano e também teólogo Gerald May, ele diz o seguinte, falando sobre pessoas que apenas reformam o seu comportamento e não buscam uma transformação por completo. A reforma do comportamento geralmente envolve a substituição de um vício por outro, adaptando-se a uma nova, possivelmente menos destrutiva normalidade. Às vezes a substituição é intencional, a pessoa decide, né? Às vezes inconsciente. Um comedor compulsivo se adapta à corrida e à yoga, por exemplo. E um fumante se adapta à goma de mascar ou a comer. Um viciado em televisão torna-se dependente de meditações guiadas, por exemplo. O que esse médico está dizendo é que muitas pessoas, elas não entram pelo caminho da transformação completa, o caminho de, como eu falei lá no início, solucionar o problema e entrar numa nova oportunidade. Elas apenas criam novas coisas que as prendem. Por exemplo, uma pessoa que era viciada em cigarro, e é muito comum isso acontecer, eu já vi exemplos assim na minha família, na vida de amigos meus, a pessoa parou de fumar e ela se tornou uma comedora compulsiva, ela ficou com uma compulsão alimentar, ela ficou viciada em outra coisa, então ela saiu de um vício para outro, ela só reformou um hábito, ela apenas pulou para outro hábito. Uma pessoa que muitas vezes para de algum comportamento destrutivo, algum comportamento de risco na sua vida, e ela acaba entrando, por exemplo, numa academia, e ela fica viciada em malhar, e ela não pode mais parar de malhar, e ela vai, e ela passa dos seus limites, às vezes até se lesiona. Isso é um problema sério, é apenas uma reforma de um vício. A transformação, ela é o oposto direto da reforma. A transformação, ela acontece, ela faz com que todas as coisas se tornem novas. Ela pede da nossa vida que nós aproveitemos as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Nós não precisamos viver sempre da mesma maneira. E muitas pessoas passam a vida toda vivendo da mesma maneira, trancada nas mesmas prisões, presas aos mesmos vícios e hábitos, e elas não querem sair daquele lugar, porque elas se acomodaram. E a transformação, ela tem a ver com o rompimento de um vício sem uma substituição. Você sai de algo que te prende para entrar num caminho de liberdade e não num caminho de substituição. E esse caminho de liberdade é um caminho onde coisas, nem situações, nem pessoas te prendem, mas você tem aquela liberdade de saber que você não é mais escravo daquilo ali. Jesus, ele exemplifica isso em Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45, ele conta uma história interessante. Ele diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa que está possessa de um espírito maligno, ele diz, ele viaja por lugares áridos, lugares secos. E ele, procurando um lugar para descansar, não encontra. Então o espírito diz, eu voltarei para a casa que deixei. Quando o espírito volta, ele encontra a casa ainda vazia, limpa e arrumada. Então o espírito maligno sai e traz 7 outros espíritos ainda mais malignos do que ele. E eles entram e moram lá. Então a pessoa passa a ter ainda mais problemas do que antes. É a mesma coisa que acontece com as pessoas perversas que vivem hoje. Quando Jesus fala isso, ele disse o seguinte, as pessoas que estão presas, aquelas prisões mentais, prisões espirituais, elas chega um momento que elas dizem, basta, eu não quero mais. E elas buscam ajuda em Deus e elas são libertas daquilo ali, são libertadas daquela situação e elas ficam aliviadas, com o coração leve por um tempo, mas depois isso volta. Por quê? Se eu deixo a casa vazia, aquele antigo morador
forçado, né? Aquele antigo intruso, que era o espírito maligno, o vício, aquela coisa que prendia aquele ser humano, aquela pessoa, ele volta e pensa assim, olha, eu não tenho onde morar, eu preciso de um lugar para morar. Eu vou voltar para a minha antiga casa e ver se tem alguém lá que vai me impedir de entrar novamente. E se ele chega e não existe uma nova vida, uma transformação completa na vida da pessoa, se ela ainda está escrava de outros vícios, o que vai acontecer com ela? Ele vai entrar e ele vai convidar ainda outros amigos para estarem com ele, outros espíritos. Então a situação daquela pessoa que antes havia sido liberta daquele vício, daquela prisão mental ou espiritual, agora se torna pior do que o último. Quantas pessoas você conhece que começaram com um vício e quando você viu foram entrando em outros? Uma pessoa que começou a beber, depois ela tentou se recuperar, mas ela não encheu a casa dela de Deus, não encheu a casa dela de Jesus, não teve uma vida transformada pelo poder de Deus, por um encontro real com o seu Criador, que é capaz de preencher o vazio de dentro dela, ela acabou entrando em muitos outros caminhos, viciou em jogo, viciou em prostituição, se viciou em tantas outras coisas, e a vida dela foi só desandando, e infelizmente alguns até entram por um caminho de morte. Isso é muito triste. E é isso que acontece quando nós buscamos transformação na nossa vida, mas apenas fazemos uma reforma. Deixamos a casa arrumada, mas não convidamos o Deus verdadeiro para morar dentro do nosso coração. G. Campbell Morgan, um evangelista britânico, ele diz o seguinte: a reforma, no final das contas, não tem valor algum. É apenas a preparação contra a desolação pior. A única cura possível para uma pessoa é a entrada de um novo Senhor e Mestre. Nós sabemos que tem gente que diz assim, eu sou livre, eu bebo porque eu sou livre, eu fumo porque eu sou livre, eu me drogo porque eu sou livre, mas ela acaba se tornando escrava, então ela não é livre daquilo ali. Aquela coisa, aquele vício se torna o senhor daquela pessoa. Talvez um medicamento, talvez uma paixonite, talvez um falso amor, talvez uma paixão. Existem tantas coisas que podem nos viciar, jogo, o que você imaginar. O ser humano facilmente cria novos vícios a cada dia. A gente vê pessoas viciadas em coisas terríveis, e elas estão presas a essas coisas há tanto tempo. E elas tentam fazer algumas reformas, vão até para um centro de recuperação, participam de algum grupo, mas nunca tomam uma decisão de limpar a casa. Elas vão lá, limpam a casa, mas nunca colocam o verdadeiro morador que deveria estar ali, que é o próprio Jesus. Ele é Senhor e Mestre, por isso que Jesus é chamado de Senhor e Salvador. Ele nos salva das situações, mas ele precisa reinar sobre a nossa vida, ele precisa dar as ordens na nossa vida, ele precisa ser Senhor da nossa vida, porque senão nós nos tornamos alvo fácil daqueles que podem nos destruir, os vícios, as situações. Jogar fora um hábito destrutivo não é o único passo que nós precisamos dar. Nós precisamos jogar fora o vício destrutivo, mas nós precisamos também substituir pelo morador certo dentro do nosso coração, e esse morador é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele entra dentro de nós, ele preenche todo o espaço vazio, todo aquele vazio que nós sentimos, sabe, que a gente não consegue entender por que sente. O Espírito Santo chega e substitui, ele preenche todo esse espaço. E nós precisamos construir um relacionamento com Deus para que ele preencha esse vazio dentro de nós. Nós não podemos usar o Deus como uma ferramenta, apenas um caminho para alcançar a bênção, um caminho para casar, um caminho para comprar um carro. Nós não podemos usar Deus dessa maneira. Nós precisamos construir um relacionamento, porque daí nós vamos receber o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua bondade, e essas coisas vão preenchendo o nosso coração. Você já percebeu como é satisfatório cometer, na verdade, fazer algo bom? Fazer um ato de bondade, ajudar alguém que está necessitado, ajudar alguém que está doente, socorrer uma pessoa ferida, fazer um trabalho social, cuidar de alguém. Como é satisfatório! Nosso coração se enche de alegria disso. Isso acontece como? Quando nós construímos um relacionamento com Deus. Ele vai nos enchendo de coisas boas que vão realmente nos satisfazendo. A gente sempre acha que quando a gente tiver aquele desejo que nós tanto sonhamos satisfeito,
nós vamos ser felizes. Aí você compra aquele carro que você diz, quando eu tiver esse mega, ultra, hiper, super luxo carro, eu vou ser feliz. Daí você entra no carro, anda com ele, fica até satisfeito no começo, mas depois volta a velha tristeza, não é verdade? Ah, se eu casar com fulana, todos os meus problemas vão se resolver. Novos problemas vão aparecer. Essa é a verdade. Porque sem Deus, a nossa casa, o próprio Jesus falou, ela é construída em cima da areia. Qualquer vento de tempestade vem e destrói. Existe uma frase que diz assim, nunca é tarde demais para se beneficiar do tornar-se ativo. Independente da minha situação na vida e na minha idade, a minha saúde irá se beneficiar de se tornar ativa e a minha vida será melhor. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, psicológica, biológica, espiritual. Quando nós nos tornamos pessoas, quando nós entramos por um caminho novo, quando nós paramos de apenas ficar reformando de vez em quando a nossa vida, tentando dar aquela ajeitada na nossa vida, eu preciso dar um jeito na minha vida, dá aquele jeito, deixa a casa vazia, aquela situação volta, aqueles velhos vícios voltam, aqueles velhos hábitos voltam, e você achava que já estava bem e você fica pior do que antes, né? Aquela situação, o cara até resolve os casos extraconjugais que ele tinha, mas ele nunca tem um encontro real com Deus, nunca resolve realmente o que está, a origem de tudo isso, o seu coração, porque Jesus falou que o nosso coração é que dele é que procede a maldade, procede os adultérios, procede todo tipo de maldade, procede daqui. Enquanto nós não tratarmos o nosso coração, vai ser como esse homem, resolve por um tempo, faz as pazes com a esposa, parece que restaurou a família, mas na primeira oportunidade ele cai novamente e se entrega a uma paixão louca. Por quê? Porque não tratou a origem. Existe um filme, e eu quero encerrar com essa história, existe um filme de 1994, já é bem velhinho, mas vale a pena você assistir. Eu reassisti recentemente. É um filme americano chamado The Shawshank Redemption, que literalmente é a redenção de Shawshank, que é a prisão, né? A prisão aonde vai um homem chamado Andy Dufresne, se eu não me engano. O sobrenome dele eu acho que é Dufresne, Andy Dufresne. E ele vai para essa prisão acusado injustamente do assassinato da sua esposa e do amante dela, né? Ele vai para a prisão e acaba ficando lá por um tempo. O nome do filme em português é Um Sonho de Liberdade, 1994. É com um Tim Robbins e com Morgan Freeman. É um filme que você pode assistir, é um filme muito bom. E nessa prisão, ele entra nessa prisão, é um homem muito estudado, muito culto, se eu não me engano ele era contador, alguma coisa assim no filme, e ele entra determinado a escapar, ele já entra na prisão determinado a escapar, e para isso ele usa de um comportamento paciente e totalmente submisso, ele obedece às ordens, ele é totalmente tranquilo, ele calcula tudo, e lá ele conhece um homem chamado, pelo apelido dele, né, de Red, vermelho, né, em inglês. E esse Red, que é o ator Morgan Freeman, se torna um amigo dele, e ele percebe que na fachada submissa e tranquila do Andy existe um plano. Andy no começo não confia muito nele, mas depois, lá na frente, quando ele ganha confiança, ele começa a confiar no Red e vai contando os planos. E ele diz, mais à frente no filme, não é dando spoiler, porque é um filme de 1994, afinal, ele diz que debaixo de uma pedra, debaixo de uma árvore, existe um dinheiro que ele guardou e que um dia, quando o Red sair da prisão, ele vai pegar esse dinheiro, ele pode pegar esse dinheiro e se encontrar com ele num determinado ponto no México, se eu não me engano. E ele diz que ele vai escapar da prisão e um dia, quando o Red conseguir a condicional, ele pode encontrar ele. E o Andy escapa, o Red lá na frente ele consegue a condicional. Só que o Red, que é esse companheiro de cela, que tem o papel do Morgan, estrelado por Morgan Freeman, ele sai da prisão, ele já está há muitos anos na prisão, e ele encontra o choque, ele tem um choque de realidade. Ele não sabe mais como viver como um homem civil. Ele percebe que
ele sendo um homem que viveu tanto tempo na prisão, ele se acostumou com aquela prisão. E ele começa a trabalhar num supermercado, ele até mesmo pensa no suicídio, porque é muito difícil ele voltar a se acostumar. Inclusive no filme tem outro homem mais idoso, que sai antes, e não consegue lidar com esse choque de realidade, de sair da prisão, onde ele já tinha feito basicamente uma família, e ele vai para fora, acha que vai encontrar liberdade, e lá fora, na verdade, ele fica mais triste, ele acaba tirando a própria vida. E isso acontece com muitos de nós. Nós, muitas vezes, estamos presos em algumas prisões da nossa vida. Nós nos acostumamos com alguns hábitos, com alguns grupos, mesmo sendo grupos destrutivos, situações que nos fazem mal. A gente sabe que aquilo ali não é bom para a nossa vida. Mas nós acabamos nos acostumando com aquilo ali de tal maneira que quando a gente tenta sair, a gente sente um vazio. E é exatamente esse vazio que Jesus falou, que quando uma pessoa é liberta de um espírito maligno, ou seja, ela limpa o seu coração, ela é liberta de um vício, liberta de algo que aprende, ela fica com um vazio dentro dela. E esse vazio existencial, porque antes estava preenchido por coisas destrutivas, mas mesmo assim, agora ela, mesmo não tendo isso, esse algo destrutivo dentro dela, esse vício, essa prisão, ela ainda se sente desamparada. E o que acontece? Ela precisa preencher esse vazio. E esse vazio só pode ser preenchido com Deus, só pode ser preenchido com a liberdade que Deus dá. E o filme é uma ótima alegoria sobre isso, porque ele até pensa em suicídio, Red. Ele até pensa em tirar a sua vida, mas ele começa a alimentar uma palavra muito importante dentro dele, que foi ensinada talvez pelo seu amigo, né, Andy, que é a esperança. Ele pensou, e será que o Andy não estava falando a verdade? Será que aquele dinheiro não está debaixo daquela árvore? Será que eu não posso recomeçar a minha vida, ter uma mudança completa na minha vida, ao invés de eu entrar num novo caminho de destruição, sair da prisão, né, a prisão física mesmo, e entrar numa prisão mental de não me sentir um homem livre, mesmo sendo um civil agora, na condicional, dentro da lei, ele não conseguia se sentir livre. E ele resolve ir até a árvore, arranca a pedra lá de baixo e está lá o dinheiro. E ele vai e se encontra com o Andy. E a cena, um pouco antes de ele se encontrar com o Andy, a cena final do filme é muito legal porque mostra ele inquieto dentro do ônibus, com a cabeça para fora do ônibus, muito feliz, não sabendo como se conter de tanta alegria por ele estar livre agora. E ele se encontra com Andy e ele agora é um homem livre. Os dois são homens livres. E aquela prisão que antes deixava eles numa situação, roubava deles esse sentimento de liberdade, acabou sendo totalmente transformada por essa situação, porque havia corrupção lá dentro, muita coisa feia acontecendo lá dentro, e tudo muda naquela prisão. E o Andy é inocentado, esse amigo dele, Red, agora está na condicional e os dois vivem livres agora no México, diante do mar. Isso tem muito a ver conosco. Deus, ele tem caminhos melhores para nós. Ele deseja que nós provemos da liberdade. E o que acontece? Quando nós deixamos a nossa casa vazia, mas nós não convidamos Deus para morar dentro do nosso coração, sabe o que acontece? Nós deixamos de entrar nas novas oportunidades que Deus tem para nós. E Deus, ele quer justamente entrar na sua vida nessa hora. Ele quer olhar, ele quer perguntar para você, ele está te perguntando nessa hora, há quanto tempo você apenas vem reformando a sua vida? Você limpa a sua vida por um tempo, depois volta para as mesmas situações. Limpa a sua vida por um tempo, volta para as mesmas situações. Sai de um vício, quando vê, está dentro de outro vício. Até mesmo as coisas que parecem boas acabaram. Talvez você saiu de um vício, talvez de um trauma, talvez de uma coisa que te feria muito e entrou num vício por comida, por exemplo. Você ganhou peso, você se tornou uma pessoa triste, você entrou numa compulsão alimentar, ou talvez você entrou num caminho do alcoolismo, saiu de um relacionamento abusivo e entrou no alcoolismo. Talvez você até mesmo se viciou em academia, você
entrou no fisiculturismo e agora você está escravo, se lesiona, não consegue dormir direito, só pensa nisso e está escravizado por isso, essas prisões podem ser quebradas. O que acontece é que você precisa esvaziar seu coração de tudo aquilo que te prende. E a boa notícia é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois verdadeiramente o Filho vos libertar, tratando de Jesus, vocês serão livres. Ele diz isso. A verdade é que Jesus ele pode arrancar o que nos prende e preencher o nosso vazio. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E a boa notícia é que Deus não trabalha com reforma, Deus trabalha com transformação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, se alguém pertence, lembra que eu falei para você, colocar um novo dono dentro do coração? Se alguém pertence a Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas se foram, tudo é feito novo. Então eu quero convidar você a parar de fazer reformas no seu coração. A parar de apenas dar aquela ajeitada na sua vida. E a partir de hoje, convidar Deus para transformar por completo. Deus não quer você uma lagarta arrumada, uma lagarta bem trajada, uma lagarta reformada. Não, Ele quer transformar você numa borboleta. Ele quer uma metamorfose completa. O processo não vai ser fácil. O casulo é apertado, o casulo é difícil, mas a transformação é incrível. Ninguém quer tirar foto, eu sempre digo isso, ninguém quer tirar foto com lagarta. Quando você vai ao Mangal das Garças, você que não é do Pará, existe um parque muito lindo aqui em Belém, chamado Mangal das Garças, onde tem um borboletário. Quando eles soltam as borboletas, ninguém quer tirar foto com a lagarta, todo mundo quer tirar foto com a borboleta, porque a borboleta é o fim do processo, ela é a beleza da metamorfose, da transformação. Então Deus, Ele não quer que você se torne uma lagarta bem arrumada, uma lagarta reformada. Você continua ainda com os velhos hábitos, mas deu uma melhorada na vida. Não, Deus tem transformação completa. Ele quer transformar tudo aquilo que te prende em realmente refúgio, lixo, quer jogar fora. E Ele quer preencher seu coração com tudo que Ele tem de melhor. Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Deus tem tudo isso. E isso Ele pode gerar dentro de você. Mas se você esvaziar a casa e não convidá-lo, Ele não vai entrar. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta nessa noite dizendo, ei, bora transformar essa vida por completo. Vamos transformar vamos fazer uma metamorfose completa. Vai apertar, vai ser difícil, mas eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria convidar você que está em casa a orar comigo nessa hora. Você que está cansado de apenas reformar a sua vida, apenas fazer pequenas mudanças sem uma transformação completa. Eu queria convidar você a orar comigo nessa hora, convidando Jesus para entrar e preencher todo o vazio do seu coração e fazer uma metamorfose completa, para que você possa sair do chão como lagarta e começar a voar para lugares altos, enxergando as coisas de cima com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão me assistindo nessa hora, que estão cansados de apenas dar um jeito na sua vida, de apenas reformar velhos hábitos, de apenas sair de um abismo e entrar em outro, sair de uma armadilha e entrar em outra armadilha, sair de um vício e pular para outro vício. Que em nome de Jesus, o Senhor entre nesse coração agora, que está te convidando para entrar agora. Preencha todo o vazio do coração desse homem, dessa mulher, e comece uma transformação completa. Que eles sejam como a tua palavra promete. O caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que eles vejam todos os dias o seu dia amanhecendo, as suas asas brotando nas suas costas, e que eles comecem a sentir a alegria e a expectativa feliz de poder a qualquer momento romper o casulo e ter uma vida completamente transformada, porque o Senhor é especialista em transformar aquilo que não é naquilo que é, aquilo que não tem esperança
naquilo que tem esperança. E nós somos gratos a Ti, te agradecemos no nome de Jesus.